O cristão também se une a Jesus no Getsemane. Lá no Getsemane, Mateus 26:38, a palavra de Deus diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vejam só, irmãos. No Getsemane, Jesus passou uma das experiências mais difíceis da sua vida. Mais difícil do que isso aqui foi somente o momento da cruz em si. O Getsemane foi o local onde Jesus enfrentou a dor da renúncia. Sabe, a dor de saber que ele tinha que se desapegar de tudo para poder pagar um preço alto na cruz do Calvário. Ali no Getsemane ele disse que estava profundamente triste até a morte. Por isso que ele pede aos discípulos para ficar ali com ele, vigiar com ele. Ele queria companhia porque ele estava realmente triste, uma tristeza profunda. E por que Jesus passou por isso? Às vezes a gente não para refletir por que Jesus estava dessa maneira ali no jardim. Jesus sabia o que se aproximava. Jesus sabia do sofrimento que estava vindo. Ele tinha consciência total do que ele ia passar na cruz. E o que mais o afligia não era saber que ele ia morrer e que ele ia passar por sofrimento físico. Porque muitos servos de Deus durante a história passaram por isso e passaram louvando a Deus, glorificando o Senhor, cantando. Não ficaram tristes, angustiados até a morte. Por que Jesus ficou assim? Será que Jesus era inferior a muitos mártires? Jesus ficou dessa maneira porque Jesus sabia que ali na cruz do Calvário a ira de Deus ia estar sobre ele. O cálice da ira de Deus ia ser derramado sobre ele. E isso significava sentir a dor da separação do Pai. Ali na cruz, como nós sabemos, Jesus até bradou dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Foi um grito de dor, porque Jesus realmente na cruz ele se sentiu assim, abandonado. Embora, é claro, ele não estivesse abandonado de fato, porque o Pai estava com ele o tempo todo. Só que a presença do Pai não se manifestou ali, porque Jesus estava carregando todo o pecado da humanidade sobre ele. Ele estava ali naquele momento sofrendo um castigo de maldição. E a ira de Deus estava sendo aplicada sobre ele. E a ira de Deus é a separação de Deus por causa do pecado. Jesus ali sentiu por alguns momentos o que as pessoas vão sentir quando estiverem no inferno. Ou seja, as pessoas no inferno não vão sentir a presença consoladora de Deus, a presença abençoadora de Deus. Elas só vão sofrer juízo, ira, condenação sobre elas. E isso vai doer mais do que tudo. Jesus sentiu isso por alguns momentos. Ele sentiu que é estar abandonado pelo Pai por causa do pecado. Isso que significa o cálice da ira de Deus que ele teve que beber. Isso foi a grande dor que Jesus passou no Calvário. Foi a dor por causa dos pecados. Então isso foi que levou Jesus a ficar dessa maneira. No Getsemane, Jesus passou uma grande luta, como um homem mesmo. Como um homem que obedece ao seu Pai, embora sendo perfeito, ele teve que tomar uma posição de obedecer ao Pai, de renunciar o conforto, a comodidade, de não sofrer, de não ter que sentir essa dor que ele ia sentir. Ele teve que tomar essa decisão de ir até o fim. É por isso que ele ora dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Por que Jesus fala dessa maneira? Porque ele sabia o que iria vir e ele estava dizendo: Pai, se houver uma possibilidade que eu não precise passar por isso, ou seja, se for possível, afaste de mim este cálice.
mas se não tiver outra maneira, que se cumpra o teu querer. Eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Ou seja, Jesus ali teve que enfrentar aquele momento onde você sente a dor do quanto você precisa pagar para renunciar. E você tem que tomar uma decisão diante de Deus de abandonar aquilo para poder agradar a Deus. Jesus passou por esse momento onde ele tinha que tomar essa decisão de fazer a vontade do Pai e não a sua, mesmo sabendo que ele ia sofrer tanto. Todo cristão passa por isso em algum momento da sua vida. Porque todos nós somos chamados a renunciar a algo por amor a Cristo, para poder agradá-lo. Vai chegar momentos, ou já chegou na sua vida, onde você vai ter que tomar uma decisão de abandonar algo que você ama, que te agrada, que te traz conforto, que te traz comodidade, que leva você a uma situação tranquila, sem sofrimento nem nada. Mas só que você precisa renunciar àquilo para poder fazer a vontade de Deus. E isso vai gerar um conflito na sua vida. Porque você vai sentir a dor do quanto é difícil renunciar a algo que você está apegado para fazer algo que você não quer, mas que você sabe que é o certo, que é necessário, mas humanamente falando você não quer. Mas você precisa fazer para poder agradar a Deus. Então é difícil, é um conflito. A alma geme, a alma chora, a alma sente dor. Você quer se apegar à sua vida, mas você sabe que você tem que desapegar para agradar a Deus. Você vai passar momentos de conflito, de dor, até você entender e dizer como Jesus, que se faça a tua vontade, não a minha. Mas não é fácil. Imagine, por exemplo, como é difícil para alguém que tem que renunciar à sua vida toda para servir a Cristo num outro país. Como eu citei antes, um exemplo de um missionário. Imagine como é difícil. Imagine se Jesus chegasse para você hoje, porque isso é possível de acontecer. Porque Jesus quer evangelizar o mundo e Ele conta conosco. Imagine se Ele chegasse para você e dissesse assim: meu filho, eu tenho uma obra na tua vida, mas não é aqui. Eu quero que você vá para a Coreia do Norte, o país mais perseguido do mundo. Eu quero que você vá para a Arábia Saudita. Eu quero que você vá para a Síria, para o Iraque. Lá tem gente precisando de você. Tem gente que precisa ser alcançada. Eu preciso de você lá. E aí você começa a pensar: meu Deus, e agora? Eu tenho que renunciar ao meu trabalho. Eu vou ter que deixar a minha casa. Eu vou ter que sair de perto dos meus familiares, dos meus amigos. Eu vou ter que deixar essa vida confortável. Eu vou ter prejuízo até financeiro. Eu vou sofrer, eu vou ser perseguido, eu posso morrer. Meu Deus, e agora? Você vai entrar em conflito, eu tenho certeza. Se isso acontecer na sua vida, você vai passar uns dias bem difíceis, até você conseguir entender que você precisa renunciar para fazer a vontade de Deus. Todo cristão, mais cedo ou mais tarde, passa esses momentos na sua vida. Seja que tipo for de renúncia. Às vezes é uma renúncia de um trabalho. Às vezes é uma renúncia de uma vida que você vivia em uma comodidade financeira e Deus quer que você abra mão para ajudar outras pessoas, para ajudar mais a obra de Deus, para ajudar necessitados. Às vezes Deus quer que você saia mais do seu conforto, da sua comodidade de vida, de tanto lazer, de tanto entretenimento, para se dedicar mais na obra, para cumprir o teu chamado, para evangelizar, para ajudar jovens, para ajudar casais, para ajudar crianças. E isso vai demandar do teu tempo, isso vai demandar mais esforço teu. Você vai ter que abrir mão de um momento de lazer, de conforto, de tranquilidade. Isso é renúncia. Às vezes você vai ter que renunciar a uma prática que você gosta, mas que Jesus chegou para você e disse: meu filho, isso é pecado. Isso não me agrada. Mas você gosta de fazer. Só que você vai ter que deixar.
não vai ser fácil, vai ser difícil. Você vai sofrer um momento de dor, de conflito. Imagine o exemplo do jovem rico, quando Jesus chegou para ele e disse: você quer ter a vida eterna? Pois pega todos os teus bens, vende aos pobres e depois me segue. Imagine se fosse você na situação daquele jovem. O conflito que você ia viver. Jesus geralmente não faz isso, mas se ele chegasse para você e dissesse: meu filho, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e depois me segue. O que você ia sentir? Ia ser muito difícil de renunciar a tudo isso. Então, essa dor da renúncia, mais cedo ou mais tarde, todo cristão passa. Porque muitas vezes na vida, os nossos desejos não são os desejos de Deus. Os nossos planos não são os planos de Deus. E vai chegar um momento que vai entrar em conflito isso. E Deus vai dizer para você: meu filho, abra mão. Você precisa abrir mão. Eu tenho algo melhor para você. E vai ser difícil para você abrir mão de alguma coisa que Deus esteja pedindo. Mas se é a vontade de Deus, a melhor coisa que tem nessa vida é estar no centro da vontade de Deus. Não importa o quanto você tenha que renunciar. Estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa deste mundo. Porque você vai estar agradando a Deus. Os apóstolos certa vez chegaram para Cristo e disseram: Senhor, eis que nós tudo deixamos. E aí, o que é que vai ser de nós? E Jesus disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado mulher, filhos, irmãos, irmãs, que tenha deixado casas, bens, posses, por amor de mim, que não receba nesta vida 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Ou seja, nós renunciamos de um lado, mas nós recebemos de outro. E eu não estou falando aqui de bens materiais não, porque muita gente que ouve tanto falar da teologia da prosperidade pode achar que eu estou falando de dinheiro. Não, eu estou falando de bênçãos espirituais, de coisas maravilhosas de Deus que Deus tem para fazer na sua vida, que Deus tem para realizar em você e através de você. Então é isso que Deus faz na vida da pessoa.